Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Elberto, fotógrafo. Eu sou Kiki Fernandes, fotógrafa. Kiki, você fotografa quem? Mulheres gestantes. Mulheres. Família, mas mais mulheres. E eu imagino que nessa história de fotografar mulheres gestantes, família, a gente tem um assunto muito interessante para falar sobre isso, né? Sim. Qual que é o nosso assunto de hoje? Meu processo fotográfico, processo da fotografia. Da Kiki Fernandes. Kiki Fernandes. Como você faz? Então, processo fotográfico com a Kiki Fernandes. Existe um processo, etapas, um roteiro que você utiliza para que o ensaio aconteça como você imagina e como ela deseja, ou imaginou e sonhou. Sim, é isso, então? Sim. É importante a gente unir a identidade do cliente, a personalidade dele, mas não esquecer da nossa identidade de fotografia. E o cliente ele não vai adivinhar. Verdade. Né? Então tem um processo, um roteirinho, para que ele esteja ciente daquilo que harmoniza com o meu tipo de fotografia, o que vai ajudar a gente chegar em um resultado que ele vai amar, que vai contar a história dele, que vai ser bonito, vai ter a cara dele e a minha identidade. Entendi. Então você fala para ele um pouquinho do como é o estilo da Kiki Fernandes, sem diretamente dizer do seu estilo. Sim, sim. É isso? Eu dou pequenas orientações que ajudam muito eles também, elas, né, a se sentirem mais seguras e que conduzem o resultado para o estilo que eu entendi. gosto. Sim. Me fala um pouquinho, como é que é isso aí? Tá. Você envia para eles, você bate papo, como é que acontece essa história? Por eu conversar bastante com o cliente, eu não faço reunião presencial, nenhuma reunião via Skype, nada disso. Mas eu explico para ele como é a minha fotografia, a gente define a locação, geralmente eu faço na casa da cliente, são ambientes internos. E aí eu mando para ela um checklist. Nesse checklist eu vou dizer para ela quais as cores que eu gosto na minha foto, que eu acho que harmonizam com o resultado que eu tenho, com o tratamento que eu faço. Então eu oriento na escolha das roupas, tipos de peça. Eu gosto de coisas muito simples e muito clean também. E ali, maquiagem, cabelo, elas me mandam foto das roupas que elas acham que elas querem, né, que elas vão escolher. E aí isso gera já uma conexão ali para ensaio, porque é um assunto, eu oriento sobre o tratamento, muitas têm dúvidas se eu faço algum ajuste se necessário, então eu explico como que eu faço. Quando chega no dia do ensaio, aí também eu tenho uma conversa, que já tem um gelo quebrado, porque já conversei bastante antes, e aí eu tento tranquilizar a cliente, porque elas chegam meio que sem saber como que começa, faz pose, não faz pose. Eu tenho uma direção um pouco mais de movimento, assim, um pouco mais fluida. Então eu explico para ela, meu ensaio, a dinâmica do meu ensaio. Você pode ficar tranquila que eu vou te falar onde você põe a mão, para onde você olha. Quando precisar olhar para a câmera, eu vou te avisar. Então, assim, relaxa e me escuta. Basicamente é isso. Então, eu deixo eles tranquilos. Podem falar, pode conversar, pode pedir para parar. E aí é movimento. Claro que tem uma foto ou outra que às vezes gera uma pose e eu peço para ficar. Mas, no geral, é mais movimento mesmo. Eu peço ações para eles, que elas já fazem no dia a dia. Bote a mão no seu cabelo, e aí eu vou dando orientação, de acordo com a luz que eu quero fazer. Isso torna o ensaio mais leve também. Sim, mais fluido, acho que menos cansativo. A pessoa fica menos tensa. É isso que eu ia falar, fica mais... Quando eu falo mais leve, ele inclusive fica mais plástico, né? Não fica aquela coisa parecendo que a pessoa tá parada, assim. Elas ficam não posso respirar, né? Exato. Elas ficam mais confortáveis nelas mesmas, assim. E tem muitas clientes que são muito, muito tímidas. E aí elas sempre me agradecem, assim, nossa, desse jeito eu gostei. O fato de não estar sempre olhando pra câmera, porque fala pra olhar pra câmera, eles já entendem que às vezes tem que fazer um caramba, alguma coisa. E aí elas ficam mais relaxadas, assim. Entendi. Funciona bem. Como é que você chegou nisso? Prática. Pergunta. Você testou outras coisas antes? Eu acho que eu já comecei meio que nessa linha. Eu fui aprimorando. Eu fui observando mais os movimentos que a gente, como mulher, já faz no dia a dia, para poder Isso incluir. ajuda, né? Muito. Você já tem um repertório que você gosta, assim, dessas poses, desse processo? Ou ele vai acontecendo, entram algumas coisas que você já usava, com coisas novas? Como é que é isso? Tem muita coisa que eu acho que eu faço sempre, assim, que às vezes eu uso para começar o ensaio, para ele ir fluindo depois.
E tem muita coisa que eu coloco quando eu vejo que faz sentido. Quando eu tenho alguém que é um pouco mais desinibido, eu uso algumas técnicas. Quando eu tenho alguém que eu vejo que é uma pessoa mais tímida e tal, aí eu já não ouso tanto nos movimentos, por exemplo. Eu vou sentindo, assim, muito da pessoa, o quanto que ela solta, o quanto que ela me entrega ali, o quanto que eu posso pedir dela. Porque às vezes nem tudo funciona para todo mundo. Não, isso é fato. Não existe fórmula mágica, não existe técnica padrão. O processo, ele acontece de forma natural para que ele seja natural, né? Sim, senão, para que o resultado seja natural. Exato. Senão fica aquela história do engessado. Põe a mão na cabeça, põe a mão no ombrinho. Né? Tem que ser orgânico. Gera um frio na barriga? Gera. Mas também tem muito mais possibilidades do resultado ser legal. Tem um segredo. Tem. Que é a empatia, eu acho. É você se colocar no lugar daquela pessoa e saber o que então, até onde você vai. Então tem segredo. Tem segredo. Conectar com quem você está trabalhando. E a questão do humanizar, né? A gente faz muito isso, não deixar isso cair numa rotina e que a gente chegue lá e não fotografar e e tchau. Não me interessa quem é, o que faz e por que tá aqui. Então, eu tento trabalhar muito isso. Hoje eu consigo dar muita atenção para todos os meus clientes. Legal demais. Você consegue traçar pra gente, assim, pontos-chave nessa história toda? Além do segredo. Além do segredo. Eu acho que orientar o cliente antes de tudo que você vai fazer, ele saber antes o que você vai fazer, gera muita segurança por parte dele. Também procuro mostrar uma foto ou outra para poder a pessoa saber assim. Ter certeza, na verdade. Bonita, exatamente. E eu acho que tudo isso gira em torno do segredo que você falou. É sempre se botar no lugar do outro. Eu já fui fotografada, então eu sei os sentimentos que eu tive naquela hora. E aí eu tento reverter tudo isso, e aí até o final do ensaio foi muito. Que legal. Tem aquela curva, né, de produtividade do ensaio. Um começo ali, um quebra-gelo, aí depois a coisa esquenta, e aí aos pouquinhos vai caindo, porque, né, acho que 2 horas é um tempo bom e é suficiente, assim, pra gestante. Kiki Fernandes já chorou em ensaio? Já. Tem histórias muito fortes por trás de algumas gestações que eu fico sabendo antes, assim. Eu já fotografei mulheres com tratamento de câncer de mama. Então, apesar de eu já ir preparada, porque geralmente eu já sei da história, mas já me emocionei. E aí, como é que entra esse fluxo esse processo todo que você está falando aí? Eu respira fundo e segue? Eu levo tudo muito no natural. Essa sou eu, me emociono com isso. Se eu tiver que chorar, eu chorei. Exato. Eu não deixo atrapalhar o fluxo do ensaio, mas assim, essa sou eu. Eu me emociono com essas coisas. Então, eu acho que a gente tem que ser a gente, não usar máscara. Esse é outro segredo. Pode ser. Fala uma coisa, não é muito mais fluido quando você percebe que eles estão sentindo que você se entrega? Sim, sim. Não foi melhor? Foi melhor. Eles veem que eu tô ali de verdade, não é só um trabalho, mais um trabalho, né? Isso. E aí, pra fechar com chave de ouro, você vai lá e mata o povo do coração. Entrega um presente. Faço um presente? Acho que me entrega um presente. Singelo, mas é um presente. Por falar nisso, tem um vídeo super legal que nós fizemos sobre entrega. Passa lá no nosso IGTV. Passa no IGTV da Kiki Fernandes e confere o trabalho dela. E dá uma olhada nesse vídeo, a gente fala sobre entrega, vocês vão entender o que a gente está falando. Sim. Dessa surpresa aqui, a gente falou sobre o processo de fotografia da Kiki. Só que ele não acaba no ensaio, é isso? Não, de jeito nenhum. Pode acabar no ensaio? Não. Deve acabar no ensaio? Jamais. Se quer saber esse outro segredo, dá uma olhadinha no vídeo lá sobre a entrega que vocês vão entender essa história. Passa tá bom? O que eu posso dizer, Kiki? O que eu posso dizer? É uma honra estar aqui. A honra é minha. É um prazer muito grande, gente. Figura fantástica. Foi, é e será sempre uma honra ter estado aqui. Lembrar que eu estive aqui com essa figura. Gente, curta, compartilhe, deixe suas dúvidas, perguntas. Vai lá, pergunta pra Kiki como é que é essa história desse processo de fotografia da Kiki. Exatamente. Né? Dá essa força pra gente. A gente tá fazendo conteúdo que é importante, que não tem em todo lugar. Eu sei porque no meu momento de formação como fotógrafo eu procurei e não achei com facilidade. E a honra é minha de estar aqui. Obrigado. Obrigada a você. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Beijão. Até mais.